Olá, pessoal. Essa é a nossa disciplina Gestão da Qualidade. Nós vamos fazer uma breve revisão do conteúdo aplicado em sala de aula antes da pandemia. Então, eu conto com a compreensão de vocês no enfrentamento desse desafio das aulas online, tá? Espero poder melhorar e evoluir a cada conteúdo, tá bom? Vamos lá. Gestão da qualidade. Pessoal, qualidade, o conceito de qualidade. Qualidade é uma questão, além de técnica, pessoal, porque ela é um conjunto de características de desempenho de um produto ou de um serviço, que, em conformidade com as especificações, ela atende e, por muitas vezes, supera as expectativas, né, os desejos, os anseios do consumidor, no caso é o cliente. Quando eu falo que é uma questão pessoal, porque cada cliente, cada consumidor tem um nível de qualidade ou expectativa nas especificações daquele produto ou serviço. Quando eu digo que um cliente é satisfeito, ele geralmente comenta com até 3 pessoas sobre a satisfação com aquele produto ou serviço. Quando um cliente é insatisfeito, hoje nós sabemos, né, que além dos contatos via redes sociais, aplicativos, né, Facebook, geralmente ele comenta com até 11 pessoas. Então, quando um cliente encontra-se satisfeito com um produto ou serviço, o número de comunicados, o número de, vamos dizer assim, propaganda que ele faz com relação àquele produto ou serviço é baixo, até 3 pessoas. E quando ele está insatisfeito, a gente sabe que hoje, com uma simples mensagem no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, ele pode comunicar até 100 ou mais pessoas sobre a insatisfação com relação àquele produto ou serviço. Vamos dar um exemplo. Se você tem lá um edifício, e nesse edifício você começa a entregar os apartamentos. A qualidade do serviço realizado, ou seja, do produto que é o apartamento, né, executado com aquela obra, a qualidade dele para o cliente que comprou aquela unidade vai ter um nível de especificação atendido, que pode superar, pode atender ou pode não atender a especificação dele. Se ele fica satisfeito com aquele apartamento, ele sai dali e ele pode comunicar para a família, pode comunicar para alguns amigos que ele já vai mudar, que ele vai entrar no apartamento, que ele está satisfeito com a casa própria. Agora, se esse cliente entra nessa unidade, nesse apartamento, e ele identifica portas com problema, pintura com problema de execução, com defeitos de execução, se ele vai, por exemplo, num banheiro para fazer um teste, liga o chuveiro e de repente ali a água não vai para o ralo, para a queda no lugar certo, ele vai sair dali inconformado. Primeiro que ele vai pontuar o que ele achou, né, de irregularidade, mas você pode ter certeza que hoje em dia essa pessoa pode, por exemplo, mandar um e-mail ou mandar uma mensagem num grupo, né, de condôminos, num grupo de clientes falando que aquela construtora, aquele engenheiro, aquele tecnólogo que atendeu, não foi de acordo com o que ele estava esperando. E ali ele pode comunicar, é lógico, muito mais do que essas 11 pessoas, né? Dependendo de quantas pessoas estiverem aí na rede social dele. Então, é muito delicada essa questão do conceito da qualidade, por ela ser uma situação, um termo, situação não, um termo, um conceito, além de técnico, pessoal. Por definição, a qualidade é uma noção bastante intuitiva ao homem. Todos, de alguma forma, temos nossos conceitos. Talvez esse apartamento, essa unidade entregue, para mim, tenha sido atendido todos os requisitos. Mas talvez para você, esses requisitos podem não ter sido atendidos. Então, cada pessoa tem um grau de exigência ou característica para atribuir a qualidade a um determinado produto ou serviço. A história da qualidade, então, produtividade baixa, artesãos, eles detinham a qualidade.
A Revolução Industrial, produção em massa de bens de consumo. Depois a Segunda Guerra Mundial, a demanda reprimida de bens de consumo e grande oferta de capital e recursos naturais. Produtividade era considerada como qualidade. Quando eu falo esses 3 tópicos, então a gente lembra ali que a história da qualidade, lá de acordo com o site da Infraescola, a história da qualidade começou lá efetivamente com a Revolução Industrial, com a disseminação dessa produção em série. Mas há ainda, né, lógico, um pouco mais no passado, a preocupação aos tempos antigos, né, quando falavam lá na época de Hammurabi que o seu código que condenava à morte qualquer construtor que construísse uma casa que desmoronasse por não ser sólida o suficiente, matando o morador. Ou seja, já era considerado, né, antigamente. Mas, enfim, efetivamente começou com a Revolução Industrial e essa disseminação da produção em série. Ainda, de qualquer forma, um ponto que a gente tem aí como unanimidade é a qualidade que conhecemos hoje mesmo, da qualidade total, surgiu por causa da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, naquela época já existia uma certa preocupação com a qualidade dos produtos, né, e serviços, o que significava garantir que todos os produtos que eram fabricados teriam que ter as mesmas características, as mesmas especificações, que não apresentassem defeitos, ou seja, na medida do possível. Então, foram criados, né, a função do inspetor da qualidade, não sei se vocês já ouviram essa expressão, inspetores da qualidade, que eram pessoas responsáveis por fazer a inspeção do produto em todas as suas fases de fabricação. Mas, depois disso, surgiram também as técnicas de estatística e controle da qualidade. Quando houve ali a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a incentivar a utilização desses métodos estatísticos por todos os seus fornecedores, assim ajudando, né, a disseminar os novos métodos de controle da qualidade no mundo inteiro. Depois que acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali o surgimento, né, dos japoneses nessa era da qualidade. Então, com uma dívida muito grande para pagar devido à derrota, os japoneses se reinventaram, todo mundo sabe. Eles começaram a investir em suas indústrias, começaram a fazer a reconstrução do seu espaço, né? E aí fez com que os japoneses logo se sobressaíssem, né? Foi o fato de que a maioria da sua população era estudada, tinha uma disciplina, não, né? É estudada e tem uma disciplina fenomenal, que é o que a gente conhece. Isso facilitou muito esse desenvolvimento, né, das indústrias japonesas. Então, os japoneses dependiam dessas exportações, então, por isso melhoraram suas indústrias. Eles dependiam dessas exportações para conseguir comprar praticamente tudo que eles precisavam para a sobrevivência deles. E ainda pagar a dívida que eles tinham ficado. E aí eles se viram diante desse desafio, ou seja, vender a outros mercados com preços menores, os produtos com qualidade igual ou superior, tá? Ao restante do mundo. Lá na década de 80, inicia então a grande competição entre os produtos, né? Então, o foco era o mercado, atendimento ao mercado, as exigências do mercado. Já nos anos 90, aí a gestão da qualidade total, que as empresas conseguiam produzir em massa com baixo custo e com preço competitivos e com satisfação total. Aí entra aqui a questão da filosofia da qualidade. Vamos lá. Primeiro, concentrar todos os esforços no cliente externo, entender e administrar os sistemas, entender e utilizar os dados, entender as pessoas, saber adotar políticas de melhorias contínuas e ter direção e foco estratégico. A somatória de todos esses conceitos da filosofia da qualidade
destas ações posiciona dentro dos conceitos da qualidade. Então, somando tudo isso e ainda outras coisas, outros quesitos que hoje nós temos a preocupação, porque tudo isso evoluiu até os dias de hoje, nós temos uma filosofia de atendimento ao cliente. Os elementos da qualidade, né, para um produto. Primeiro, características operacionais primárias ou principais. É excelência no seu desempenho, ou seja, ele funcionar bem para aquela função que ele foi criado. Características operacionais adicionais, ou seja, secundárias, são atributos que atraem o desempenho e fazem a diferença, ou na venda ou na permanência do cliente com aquele produto, com aquela marca. Vamos imaginar uma obra, uma característica primária, né, operacional principal, excelência no desempenho. Uma obra, teoricamente, não possuir patologias, não ter problemas estruturais, se manter ali edificada, resistente, né, é uma característica principal, primária de uma edificação. Agora, características operacionais adicionais, ou seja, secundárias, que é aquilo que complementa, que atrai um desempenho, é você ter uma janela, uma esquadria automatizada, é você ter uma irrigação automática numa residência, é você ter uma energia solar, ou seja, são características secundárias, atributos que atraem ao desempenho e fazem a diferença na hora de você comprar, permanecer ou se manter com aquela construtora como cliente, tá? Ou seja, numa característica primária, você compra uma edificação, existem alguns quesitos que você não precisa falar para uma construtora, para um engenheiro, para um tecnólogo, para um técnico de edificações. Olha, eu quero que você construa a minha casa, mas eu gostaria que não chovesse dentro da casa, eu gostaria que a casa não tivesse recalque na estrutura, eu gostaria que a casa não tivesse trincas, rachaduras, fissuras, eu gostaria que a casa fosse pintada. Então, são questões primárias de funcionamento, excelência no desempenho. Agora, existem situações características que você pode informar como operacional adicional secundária, que vai atrair ou que até mantém você, né, mantém você como cliente e fazem a diferença na hora da permanência naquela edificação. Isso é um exemplo de edificação. Agora, confiabilidade é a probabilidade de o produto não apresentar falhas dentro do determinado período de tempo. Ou seja, essa edificação, que a gente está citando aqui como exemplo, qual que é a probabilidade dentro de você compra uma edificação, 1 ano de uso, você já verifica azulejo, revestimento do banheiro se soltando, você percebe várias fissuras em toda a edificação, você percebe vazamento em caixa d'água, entupimento de instalações de hidrossanitárias. Então, a probabilidade do produto não apresentar falhas dentro do determinado período de tempo, que é o tempo ali de garantia e vida útil desse imóvel, gera uma confiabilidade ou não do cliente para a construtora ou para o profissional. Por isso que toda edificação deve ser entregue juntamente com o manual de uso e operação. Dentro do manual de uso e operação, que é um documento que o construtor ou a construtora, o profissional, entrega juntamente com a entrega do imóvel, nesse documento nós temos que ter ali os prazos de garantia, nós temos que ter a durabilidade de cada sistema, quanto tempo que o meu sistema de pintura interna vai durar se eu fizer todas as manutenções de forma correta. Quanto tempo o meu revestimento externo da minha fachada, uma pastilha ou uma pedra sentada na minha fachada, vai durar sem ter nenhum tipo de problema de escolamento se eu cumprir com os prazos de manutenção. Então, esse manual tem as garantias, o tempo de garantia de cada sistema. E se cada sistema, dentro desse tempo de garantia,
ele não tiver nenhuma patologia, é lógico que vai gerar uma confiabilidade entre o cliente e a construtora ou profissional. E a durabilidade é a medida de tempo de duração de um produto até a sua degradação física, ou seja, a vida útil dessa edificação, desse produto. Ainda tem assistência técnica, que é a maneira como o cliente é tratado e o produto no momento de um reparo. Eu queria falar um pouquinho nesse item aqui de assistência técnica. Muitas construtoras, a gente sabe, entregam as edificações, entregam, né, uma unidade dentro de um prédio ou uma residência, e ali eles findam todo o contato com o cliente. Isso é errado. Esse período pós-obra, essa assistência técnica pós-obra, o contato pós-obra, é uma questão extremamente importante dentro de um sistema de gestão da qualidade, dentro de um atendimento com qualidade ou um fornecimento de um serviço com qualidade. A construtora entrar em contato com o cliente, é fazer uma vistoria para saber se pós-obra, se o funcionamento do imóvel está indo de acordo com o que foi planejado, se o cliente tem alguma reclamação, mostrar essa assistência técnica, esse atendimento pós-obra é muito eficiente para você, inclusive, acompanhar como o imóvel, como o seu produto, a sua obra, a sua edificação, ou seja, o serviço que você prestou, está indo, se ele está indo de forma correta, ou seja, se está sendo bem atendido, se foi bem edificado, ou se não. Todas essas informações que você consegue obter pós-entrega, nessa assistência técnica, nesse relacionamento com o cliente pós-entrega, vai gerar observações para você, vai gerar dados para você, que você pode, inclusive, utilizar como um ponto de melhoria para as próximas obras que você for entregar. Como, por exemplo, você constrói lá uma residência num condomínio fechado, participa da obra, ajuda a fiscalizar a obra, e aí você entrega essa residência para o cliente. Depois da entrega, passa lá uns 2 meses, 3 meses, que seja 6 meses, entrar em contato com o cliente, fazer uma visita nessa residência que você entregou e perguntar, fazer uma entrevista, uma conversa, levar ali um formulário e perguntar como tem sido, né, o uso e operação daquele imóvel. E aí o cliente vai passar para você coisas que só depois da utilização acontecem. Só depois da utilização que são observadas. Eu estou utilizando lá a minha pia da cozinha e eu notei que está com uma pressão baixa, a água sai muito pouquinho, sai com uma vazão baixa. Eu tenho uma parede ali em um dos quartos que eu percebi que tem uma fissura, que está aumentando. E nisso você vai observando e vai repensando os próximos projetos que você vai executar. Pensa nos próximos projetos, pensa nas próximas obras, de forma que esses problemas relatados por esse cliente, né, que você entregou essa edificação, não ocorram novamente. E aproveita a situação, é lógico, para corrigir as falhas que são pertinentes à questão de execução ou planejamento. Porque existem, sim, falhas que podem ocorrer por conta de mau uso. Então, também saber essa diferença. Como, por exemplo, está tendo, nessa entrevista que você vai lá, né, nessa visita, desculpa, que você vai fazer essa entrevista com o seu cliente da casa que você entregou, tem lá, está tendo um vazamento aqui, toda vez que chove, essa parede fica molhada, e aí a gente está percebendo que tem um vazamento da cobertura. Aí, quando você vai analisar, você percebe que a telha está toda amassada ou está quebrada por conta de instalação de, sei lá, placa solar, ou seja, você entregou, veio um prestador de serviço fazer a instalação de uma placa solar posterior à edificação, né? Depois da entrega. E aí, essa pessoa, essa empresa vai instalar a placa solar ou vai fazer a instalação de antena de TV, e aí quebra a telha e você
sofre ali com o cliente reclamando para você que tem um vazamento. Ou seja, esse tipo de vazamento é decorrente de não de uma falha construtiva, mas sim de mau uso. Aí a gente entra também na questão da estética e da qualidade percebida, que é um ponto crucial, principalmente na nossa área, que é a área de edificações. O design do produto, né, a excelência do produto. Então, quando a gente observa uma edificação, essa questão da estética e a qualidade recebida ali do acabamento, qualquer pessoa tem conhecimento e pode dar uma olhadinha ali, tem pelo menos, tem um pouquinho de engenheiro, arquiteto, de técnico, de tecnólogo. O cliente, quando ele chega, ele quer um piso bem assentado, ele quer uma pintura bem feita, ele quer uma lâmpada bem instalada, num posicionamento correto. Então, são questões de design, de acabamento, na qualidade recebida, que são pontuadas pelo cliente e você pode ter melhor estrutura. Mas se você não tiver um bom acabamento, você vai receber reclamação. Você vai receber reclamação de que o seu produto, a obra, não tem qualidade. Aí vem o elemento conformidade, que é a adequação às normas e às especificações utilizadas para a elaboração desse produto, para a execução dessa obra. O que é estar em conformidade? É você cumprir com todas as normas, todas as normativas e especificações durante todo o seu planejamento, execução, entrega e pós-entrega dessa obra. E a gente vai falar muito sobre isso na nossa disciplina de qualidade de edificações. E aí a gente tem alguns elementos de qualidade do serviço, né? Que é confiabilidade, ou seja, você confiar no profissional, nós como profissionais da área, passar confiança para o cliente é um elemento importantíssimo. A cortesia. Quantas vezes a gente deixa de comprar um produto ou de fazer a execução de um serviço por conta de cortesia? Eu, pelo menos, falando por mim, já deixei de fazer vários serviços em obra por conta de cortesia. Falta de comunicação com o prestador de serviço, falta de comunicação com a loja de material, falta de cortesia da loja de material, uma solicitação de um parcelamento que não cede, uma questão de forma de pagamento, um prazo para pagamento de uma nota, que isso daí acaba interferindo sim e é um elemento da qualidade no serviço. A capacidade para entender as necessidades do cliente, ou seja, essa comunicação também entra aí na capacidade para entender essas necessidades do cliente. Ou seja, nós falando agora de uma execução de uma obra, nós como profissionais precisamos nos relacionar com fornecedores de insumos, de serviços, com fornecedores que tenham essa capacidade para entender a necessidade do nosso cliente e a nossa necessidade também. Se o cliente quer, por exemplo, uma das necessidades do cliente é ter um isolamento térmico e acústico de forma deixa eu ver uma palavra, de forma mais precisa, de forma mais eficaz na sua residência, você tem que relacionar os fornecedores que tenham capacidade para entender essas necessidades do cliente, fornecendo para você materiais que sejam certificados, que tenham ensaios apropriados com relação ao que o cliente exige, que é isolamento térmico e acústico. Então, você vai comprar uma esquadria, vai oferecer para esse cliente final um produto, né, de um fornecedor que tem isolamento térmico acústico na esquadria que ele fabrica, tá? E aí nós temos a credibilidade, ou seja, análise desse fornecedor de materiais e prestação de serviços no mercado. Isso também é um elemento da qualidade.
Como que você vai fornecer a execução de uma construção, de uma edificação, onde você precisa de alguns materiais, é lógico, muitos materiais, desculpa, e também precisa de prestação de serviços. Você precisa, para fornecer para o seu cliente um serviço complementar ali que você não tem especialidade, não é especialista nisso daí, por exemplo, um serviço de impermeabilização, você vai subcontratar uma empresa. Essa empresa, ela tem que ter uma credibilidade no mercado, você tem que ter conhecimento do que ela já fez para outros colegas, para outras empresas, para você poder contratá-la para fornecer o serviço dentro do seu produto que você vai entregar para o cliente final. Aí tem também a competência, ou seja, a capacidade em atender essas questões normativas, questões técnicas, né, e de especificação de produtos e serviços. Você vai contratar uma empresa competente no que ela faz, você não vai contratar um prestador de serviço para fazer uma impermeabilização que não tenha essa credibilidade e também não tenha competência técnica para poder executar esse serviço. E um dos itens aí que é o que a gente fala, e nós temos, né, nós temos aí, que eu acho que são elementos de serviço também de produto, que é a segurança. A segurança é uma questão, eu coloco que ela é uma questão, é a mais importante dentro, né, dessa qualidade no oferecimento do serviço, porque ela vai contribuir com a qualidade para que o seu produto seja entregue, ou seja, a sua edificação seja entregue de acordo com o que foi planejado. Por exemplo, quando você começa a executar uma obra e você trabalha com a devida segurança, você evita acidentes e você evita também que essa obra seja embargada, você evita que essa obra seja autuada, você evita que tenha algum acidente e possa ter problemas com o Ministério do Trabalho. Então, você fazendo tudo de forma correta, você vai entregar o seu produto, o seu serviço com a devida qualidade. Então, algumas preocupações dentro da obra precisam ser consideradas, como, por exemplo, você está executando essa obra, e aí você quer fazer a impermeabilização, e a sua equipe não tem a competência técnica necessária, porque a sua equipe faz o serviço, no serviço geral de execução, mas você precisa de serviços complementares, como, por exemplo, a impermeabilização. Então, você contrata essa empresa que tem credibilidade, competência, e essa empresa começa a encaminhar os funcionários para dentro da sua obra. Se esses funcionários, quando chegam à sua obra, eles têm que atender todos os quesitos, os requisitos de segurança. Porque caso tenha algum acidente com esse funcionário dentro da sua obra, você vai ser responsável também. Então, um item, um elemento da qualidade extremamente importante na prestação do serviço, principalmente no que se refere à nossa área, que é a área, né, de edificações. Rapidez na resposta, isso é um quesito, um elemento de qualidade. Você dá um feedback, dá um retorno para o cliente do que está acontecendo. Se ele tem dúvida em alguma questão de execução, você dá um retorno também. Se ele pede um orçamento, você corre e dá um retorno. Não deixar o cliente esperando. Isso também gera uma ansiedade no cliente, que se ele não for satisfeito com relação a isso, esse feedback, essa rapidez na resposta, ele vai ficar insatisfeito. E os aspectos visíveis, que nada mais é do que a qualidade na execução do serviço, que é o que a gente falou, sobre o acabamento, sobre o acabamento numa pintura, o acabamento na instalação de uma esquadria interna, esquadria externa, a execução de um piso, questões que você, como eu falei, qualquer pessoa vai ter insatisfação caso veja, porque não precisa ser um engenheiro, não precisa ser um técnico, tecnólogo para chegar num ambiente e perceber que a pintura está mal feita, tem, né, patologia, ou então patologias recentes, né, depois da construção, ou um piso está mal executado, está mal assentado. Aqui eu fiz um breve exercício para a gente trabalhar os elementos de qualidade.
Então, a partir desses elementos que nós escrevemos, tanto para o produto quanto para o serviço, imaginando, né, a nossa obra, imaginando uma edificação, na sua opinião, o que representa a qualidade de uma edificação? O que você considera como qualidade, elementos de qualidade para que uma edificação atenda a especificação do cliente ou supere a expectativa de um cliente? O que você faria? Vamos melhorar a pergunta aqui. O que você faria? O que você consideraria como elemento de qualidade para você entregar uma edificação para um cliente? Então, eu gostaria que vocês anotassem aqui, fizessem uma anotação no caderno de vocês, para quando a gente voltar, se tudo der certo, a gente vai discutir isso aqui, tá? A gente pode até marcar aí uma reuniãozinha, não sei como é a disponibilidade, a gente ainda está conversando muito sobre isso, a disponibilidade do tempo de vocês, para a gente fazer uma aula online, não gravada, para a gente poder discutir esses elementos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, no nosso grupo, ou vocês podem mandar também um e-mail no valerie.pires@cba.ifmt.edu.br, tá? Mas a gente pode discutir isso aqui no grupo da nossa disciplina, tá bom? Tenham um bom dia, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Abraço, pessoal.